Dali Flamengo. E aí, qual que era aquela intenção? O que você acha sobre aquela chuva de papel? Você acha que era pra atrapalhar o jogo do Flamengo, aquela saída de bola? E aí, vamos ver aqui? Zé Ilan, André Garoni, Raíssa Simplício e o Paparazzo. Tudo sobre esse jogo? Ou melhor, tudo sobre esse espetáculo de futebol do Flamengo. Beleza? Se quiser isso de imagem, é o placar aberto, o link abaixo. E se inscreva no canal, ative o sininho, chega a dar aquele like. Vamos conferir tudo agora. Flamengo 2-0, Pedro entrou no fim, ainda fez gol. E amigo, eu vi um jogo, quero saber se foi o jogo mesmo, o jogo que vocês viram aí. Eu vi um jogo que, vamos considerar 90 minutos, vou esquecer aqui os acréscimos. Dos 90 minutos, o Flamengo dominou 86, né? Eu acho que teve uns 4 minutos ali aos 35, aos 40 do segundo tempo, onde o Inter deu uma acordadinha, o Flamengo parecia ter dado uma cansada, e aí começou a dar uns chutõezinhos ali, o Inter até botou uma bola na trave. Acho até que se aquela bola na trave tivesse entrado, eu não sei o que poderia acontecer ali no restante, né? Porque o futebol transforma, às vezes, um cenário num negócio que não tem nada a ver com o que tinha acontecido no jogo inteiro. O que aconteceu no jogo inteiro? Flamengo melhor, assim, absoluto o tempo inteiro. Parecia que estava jogando em casa contra um time muito mais fraco, e o que a gente estava assistindo era um Flamengo e Internacional no Beira-Rio. E o Beira-Rio assistiu ao Internacional quase não conseguir passar do meio-campo, mas quase o tempo inteiro. O Inter não conseguia passar do meio-campo, mesmo já estando em desvantagem, perdendo de 1-0, precisando voltar na pressão, como voltou no segundo tempo. Aí jogou uns 2 minutos no início do segundo tempo e o jogo voltou ao normal. Mas eu vi um Flamengo muito melhor, muito dominante, muito tranquilo. Sabe, Raiz, eu até lembrei do jogo da véspera do Fluminense no Maracanã com a América de Cali, onde o Fluminense ficou tranquilo, administrando, e parecia que o Flamengo estava tranquilo contra um time inofensivo. Não, e matou. Foi um jogo muito tranquilo, foi um jogo muito controlado por parte do Flamengo, e se pedia muito isso do Flamengo, que tivesse 2 tempos equilibrados, e o Flamengo entregou isso. O Flamengo dominou totalmente o meio-campo, né? O Jorginho e o Saul jogaram muita bola, principalmente o Saul ali como volante, jogou muito. Se ele ainda não tá na forma física ideal, né, a parte física dele é um pouco diferente, tecnicamente com a bola no pé, ele é um jogador que tem muita consciência, ele sabe o que faz, e vê-lo jogar naquela posição foi muito interessante, porque o Felipe Luiz fala sempre que o campo fala, e eu acho que o Saul se escalou no jogo do final de semana, quando ele entra ali de volante, numa posição em que o Felipe já tinha falado que não enxergava ele tanto ali, que ele poderia sim jogar ali, mas para o Felipe, ele é um jogador que atua pela meia direita, digamos assim, e aí houve ali muitas contestações, etc. O Felipe coloca ele como volante no jogo do final de semana, no Beira-Rio, ele vai muito bem, e acho que ali ele se escalou. E o Flamengo dominou completamente o meio-campo. O Flamengo começa o jogo vendo qual seria a postura do Internacional, se o Inter iria ir pra cima, tentar agredir, o Flamengo trocando passes, passa uns 10, 15 minutos ali, o Flamengo começa a imprimir um ritmo de buscar mais o gol. O Flamengo, pouco depois disso, consegue fazer o gol e poderia até ter feito mais gols. O Internacional completamente inofensivo, não conseguia muitas vezes passar do meio campo. Se a gente pegar as finalizações em direção ao gol, né, no gol mesmo, acho que o Internacional teve uma, que foi a bola na trave do Borré. Mas aquelas 8 finalizações ali foram longe. A finalização não, foi justamente essa aí, que foi uma bola na trave ali do Borré, que poderia ter acontecido qualquer coisa, sem dúvida nenhuma, mas no contexto geral, o Flamengo foi muito superior a esse Internacional, e no Beira-Rio, Ilan, jogou melhor, inclusive, do que o jogo do Maracanã. Foi melhor. O Flamengo jogou melhor que... Você acha que o Flamengo... Você está falando... Não, o Flamengo no Beira-Rio jogou melhor do que o Maracanã. O Flamengo no Rio de Janeiro tinha jogado bem o primeiro tempo. E no segundo caiu. A Raíssa falou do equilíbrio de você. Ontem o Flamengo conseguiu manter, né, a pegada. Pelo contexto do jogo também, não. O contexto do jogo, assim, depois que o Flamengo faz 1-0, já tá com 2-0 ali no agregado. Eu acho que o jogo ficou bem mais controlado e no ritmo que o Inter não conseguiu acelerar. Ontem até falei sobre isso. Falei, se o Flamengo fizer 1-0, pra mim meio que acaba o jogo. Porque eu acho que eu sabia que... A gente falou, né? Lembra? A gente falou a gente concordava com isso. Precisa ser 2-0 pra acabar o confronto. Mas, de fato, o Inter não conseguiu reagir nem a 1-0. Eu acho que é uma diferença imensa entre os times. A torcida do Inter, eu imaginava uma pressão absurda.
absurda. Rapidinho, que o Internacional soltou uma nota oficial em relação à chuva de prata. Vou ler aqui rapidinho. Eles falam assim, ó, o episódio dos papéis picados, o Inter informa que projetou a ambientação do jogo para recepcionar o time e a torcida no duelo contra o Flamengo, né? Com as ações nas laterais e atrás das goleiras. Foi o clube que jogou a chuva de prata, então não foi a torcida. Foi o clube, Foi parece o clube, que sim. tá. Balões tubulares em áreas do estádio e bandeirões das torcidas organizadas, além do papel picado. Todos devidamente previstos e liberados pelo regulamento da Conmebol. Entretanto, a ação deveria ter ocorrido em outro setor do estádio, em menor volume sem material prateado. Apuramos internamente que foram tomadas decisões não autorizadas pelo clube na execução da ação. Os responsáveis foram identificados e as medidas cabíveis já foram aplicadas. Tem um colega lá do Sul que disse que os 2 responsáveis foram demitidos pelo Internacional. Pô, que nota estranha, hein? Muito, Quem né? são os responsáveis, né? Não são pessoas contratadas pelo Internacional. Dá a impressão que o responsável é flamenguista, né? Os caras já foram punidos, afastados. Não, e olha só, vamos lá. Eu quero olha só, da mesma forma que ele fala o que é o presidente do Internacional, né? Eu vou falar aqui, falei no começo que a gente ia debater isso mais a fundo. Eu acho que o Flamengo, até a gente estava falando sobre a questão do Flamengo, a atuação, essa chuva de plata, que o pessoal tá brincando, né? A chuva de plata. Como é que é a música, hein? Chuva de plata que cai sem parar. É isso aí. Essa chuva de plata, ela atrapalhou muito mais o Inter. Só que eu acho, cara, eu não posso ser leviano de acusar. A gente fala assim, há uma desconfiança da minha parte e de muitos torcedores de que eles fizeram aquilo ali para tentar de alguma forma prejudicar o Flamengo. Só que foi muito mal pensado e o tiro saiu pela culatra. Por quê? Quando eles fazem aquilo ali, a torcida do Inter, até a Ruas de Fogo, até o jogo tá começando, tava uma pressão absurda. A torcida do Inter, cara, fazendo um barulho. E aí começou já a reclamação da torcida do Inter com o negócio do papel picado, o jogo não começava, eles reclamavam. E aí entra o fator também do Rossi e dos jogadores do Flamengo com experiência. Vai começar, eles não dá pra jogar, ainda tá sujo ali. Mas não dava mesmo, né? Não dava, mas olha só, o juiz queria. E os jogadores do Flamengo, aí os jogadores do Flamengo, não vamos. Aí quando o jogador do Flamengo mostrava que ainda tava sujo, a torcida do Inter revoltada. Você vê que mudou o astral. A energia mudou, cara, o torcedor que estava apoiando feliz, ele já começou a ficar irritado. E isso aí muda completamente. Agora, eu tenho que relatar aqui o que eu vi, tá? Pode ter sido vento? Ok, beleza. Mas, primeiro tempo, o Flamengo atacava para aquele lado ali e o papel picado ficou até a intermediária do Flamengo ali pra cá. O lado do Inter não tinha nada. O lado do Inter o lado da defesa, o ataque do Flamengo, a defesa do Inter não tinha nada. O que isso me leva a pensar se por um acaso eles fizeram isso de propósito e agora estão dando uma desculpa? Como é que o Flamengo joga? O Flamengo joga atacando o tempo todo. Não, tem uma outra coisa que o Flamengo faz muito. O Joãozinho tá aqui, ele sabe. Toque de bola atrás. Ele chama, fica tocando ali com saída com o Rossi ali, aquele desespero. Saída apoiada. Papel picado, vai acontecer o quê? Você vai escorregar. Agora atrapalha os 2 times, né, Papa? Atrapalha o ataque. Porque a questão é o seguinte... Ilan, pensa de novo. Atrapalhar o ataque, você escorregar no ataque, você perdeu um gol. Mas não tinha no gramado todo. Não tinha nem como controlar aquilo ali. Olha a quantidade de papel. Tudo bem, consegue controlar o tempo. mas já alguma... Ok, cara... Isso é uma suposição. Não. Isso é uma hipótese. Eu tô falando o seguinte, não é controlar só o vento, não. Eles estavam jogando ali de um setor mais pro lado do campo do Flamengo. Tá? Eu tô te falando que eu tava aqui, eles estavam jogando dali. Eu não vi isso. Então, eles subiram uma rampinha, os Smurfzinhos subiram lá a rampinha e tal. Era azulzinhos? Não, eu falo Smurfzinho. Smurf vermelho lá, né? Os Smurf vermelho, tô brincando. Aí, ó, tá no campo todo ali, ó. Não, cara, olha só. Tá mais pro a defesa do Inter, a grande área do Inter não tem nada, tá?
A grande área do Inter. Ó, os dois funcionários que foram demitidos, eles eram do relacionamento social do Internacional. Então já foram desligados. Agora, cara, quem já pisou num gramado de futebol, né? Todo mundo já foi ou visitar ou conhece. Eu já tive centenas de vezes cobrindo o jogo. Sabe o seguinte, eu acho até que se fosse papel picado, literalmente papel picado, nessa quantidade atrapalharia também. Mas o problema é que não era papel picado, isso aí é plástico, né? Eram partículas de plástico que, obviamente, em contato com o gramado, tem sereno no gramado, tá sempre meio úmido o gramado, escorrega. torna uma coisa muito escorregadia, é impossível jogar naturalmente com isso aí. Se fosse papel, era menos pior se fosse papel de verdade, né? Mas era plástico isso aí. Vira um sabão o gramado. Não, é surreal, cara. Super escorregadio. E é o que eu falei, ele ficou muito mais no campo do Flamengo. Então, pô, uma vergonha. Eu tava preocupado antes do jogo e isso aí atrapalhou muito mais eles. E aí tem um outro fator, né? Que aí eu falei aqui no começo também, e aí eu vou passar pra vocês. Árbitro Conmebol não marca qualquer falta. Não marca qualquer falta. Vocês sabem disso. Uma falta que é no Brasileirão, ela não vai ser na Libertadores. Isso é fato. E o juiz, com certeza, ficou muito irritado com isso tudo. Muito irritado com isso tudo. E aí, gente, o fator psicológico, ele existe. Qualquer faltinha normal que não é marcada em Libertadores, ele marcava. Tava marcando tudo pro Flamengo, né? Tava marcando. E o Inter, ó, nessa daí, o Inter se deu muito mal. Deu muito mal. Eu acho que o Flamengo teria vencido de qualquer maneira. Não, teria vencido, mas eu tô só mostrando vários fatores, a energia da torcida, vários aspectos que eu vi, que eu falei, os caras se deram muito mal, um tiro no pé, cara. Cara, mas não deu nem pro cheiro, assim, a palavra não deu. E eu repito, o futebol é tão maluco que, assim, por pouco o Inter não fez um gol do nada ali no aos E aí ia botar pressão. Ia virar um pandemônio. Eu acho até que não teria conseguido fazer o segundo. Mas poderia fazer, né? Naquela situação, tendo jogado absolutamente nada o jogo inteiro, tendo sido inferior no Rio, tendo sido inferior lá. E faria 1-1 ali, ia virar uma loucura o jogo, né? A bola bateu na trave caprichosamente. Aí o Pedro tinha acabado de entrar no jogo. Acho que o Pedro já estava em campo nesse momento ali, quando o Flamengo levou a bola na trave. E depois o Pedro foi lá, resolveu, acabou. E como foi xingado. Cara, eu assisti. Foi xingado o Pedro, hein? E eu assisti Baldasso, assisti o pessoal. Não, o Baldasso é sensacional. Ninguém. Jairo! Mas ninguém. Ninguém nem discutindo. O mais incrível, você vê os conteúdos do pessoal do Internacional, todo mundo fala assim: olha, não tem nem o que discutir. Mas ele falou que ia passar com grau de facilidade, né? Olha o Baldasso. Olha o grau de facilidade aí, Baldasso. O azulzinho é o Flamengo, tá? O que é isso aí? Mapa de pressão. Gente, o Flamengo ganhou do Inter 3 vezes em uma semana. Seguidas. E nas 3 vezes o mapa de pressão tava assim. 3 vezes em uma semana. É que o Bruno Henrique entrou impedido 2 vezes. Olha aí. Se fosse um passinho pra trás, gols anulados. 2 gols anulados. Por impedimento. Bem marcado. Um tava muito... Tava milimétrico, que foi o segundo, né? O primeiro dava pra ver claramente que ele tava bem à frente, mas o segundo ele foi bem milimétrico. Se ele acertasse, mas se ele acertasse um pouquinho o time ali, o Flamengo poderia ter feito mais gols. Mostra que poderia ter feito mais gols. O Rocher falhou no primeiro gol do Flamengo, inclusive. Ficou o feitio do Flamengo. Depois que faz 1-0 com 2 de vantagem, com o Bruno Henrique de centroavante, o jogo era esse mesmo. Conseguia controlar com a bola no pé, teve uma bola, não vou lembrar, foi uma bola que o Bruno Henrique recupera, não sei se é pro Gonzalo Plata que ele dá também, que sai em transição e velocidade também. Pro Lino, pro Samuel Lino, que ele acaba perdendo, joga demais, hein? Você falou do Saul, joga demais o Samulino, cara. Olha só, eu vi pessoas reclamando, não faz gol, que não sei o quê. Eu vou só falar uma coisa. Presta atenção no que eu vou falar. Tem jogador que dá assistência e dá a pré-assistência. Você pode ver que a maioria dos gols do Flamengo, em algum momento, passam pelo pé do Samulino agora. O chute que o Rocher bate roupa é do Samulino. Então, eu estou usando esse termo pré-assistência porque ele sempre está participando das jogadas mais importantes, mais emblemáticas do Flamengo. Ele é um jogador muito acionado, mas ele veio para isso, né? Ele veio justamente para isso, característica dele, gerar jogo ali pelo lado esquerdo. Normalmente dobra a marcação em cima dele, mas isso é um ponto positivo também, porque ele acaba chamando a marcação para cima dele, sempre
rola um espaço pro Flamengo do outro lado, o Flamengo vira muita bola também. Então, assim, tem que ter calma. O Samuel Lino é o jogador que o Flamengo estava procurando para esse estilo de jogo, né, para ser um jogador mais agudo. Você vê que ele pega a bola, ele sempre tenta ir para cima, sempre tenta dar um drible. Claro que todo mundo quer ver o Lino fazendo gols, dando mais assistências. E eu acho que isso virá com o tempo, porque ele é um jogador que encaixou muito bem no estilo de jogo. E o time do Felipe Luiz, muitas vezes, né, o encaixe do jogador no estilo de jogo é o principal. Nem tanto o cara aparecer com números. Agora o Gonzalo Plata tá aparecendo com gols, fazendo gols nos últimos jogos, mas o Plata ficou muitos jogos sem fazer gols e sendo importante para a equipe taticamente. Ontem contra o Internacional, o Flamengo fez um jogo taticamente quase perfeito, assim. Tem uma defesa muito forte, né? O Flamengo é um time que tem uma defesa muito forte, muito estruturado. É muito difícil o Flamengo tomar gols, e com a qualidade que o Flamengo tem de jogadores ali na frente, o Flamengo sempre acaba fazendo um gol. Sempre acaba fazendo um gol. Então, se não sofre muitos gols, o Flamengo fica muito mais perto da vitória. E ontem foi um jogo, assim, taticamente quase perfeito do Flamengo. Conseguiu anular o Inter a maior parte do jogo. Você via... O único jogador do Internacional que eu via, assim, em campo fazendo alguma coisa diferente era o Alan Patrick. Muitas vezes ele pegava a bola, limpava a jogada, mas não tá no melhor momento dele, mas não tinha ninguém para ele dar o passe. Porque a marcação do Flamengo estava tão encaixada que o Alan Patrick olhava e não tinha ninguém para trocar com ele, para dar o passe. Então, assim, é muito mérito do Flamengo a vitória de ontem. O trabalho tático da equipe foi quase perfeito. Ilan, o Garoni também, que gosta de comentar tática, impressionante que as mudanças. Óbvio, o Arrascaeta tá em campo também, pesa demais, fez o gol e cara, muda muita coisa no time, atrai marcação, uma série de coisas. Eu percebi também algumas situações, por exemplo, o Inter tentando marcar de uma forma que dificultasse o Flamengo, mas aí o Flamengo... água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Chega um momento ali que a marcação do Inter não acompanha, e justamente quando não acompanha o Plata, ele com toda a liberdade do mundo toca de cabeça na bola rebatida pelo Rocher pro Arrascaeta. São detalhes mínimos que você não pode errar contra o Flamengo. São detalhes mínimos. E o Felipe ajustou a equipe dessa forma. Tanto é que entra o Luiz Araújo e o Pedro, os dois entram, e assistência do Luiz Araújo, a bola raspa ali no Léo Pereira, mas assistência do Luiz Araújo, finalização do Pedro, mais uma vez o Luiz Araújo também decisivo. E eu, antes de passar para vocês, eu acho importante a gente comentar a felicidade depois do jogo, né? Até brincaram, feliz pra caralho, foi uma postagem do Flamengo, os jogadores todos muito felizes, o Pedro muito feliz, o Luiz Araújo muito feliz, comemorando muito a vitória. E isso mostra que eles entenderam, tá? Se em algum momento teve egoísmo, isso acabou. Que eles entenderam que o time é mais importante, né? E eu acho que se por um acaso o Pedro, agora nos próximos meses aí, eu não sei se nessa agora, mas nas próximas convocações do Ancelotti, o Pedro for convocado, esse problema do Pedro aí de querer jogar, de querer... Porque ele pode ser muito útil pro Ancelotti, em todos os jogos da seleção, mas no Flamengo ele entrar um jogo, outro não, ele entrar no decorrer... Ele pode, o Ancelotti, basta ele identificar que o Pedro é um jogador que é importante para ele não precisa ser titular do Flamengo sempre. Então eu acho que o mais importante é isso, eles entenderam que é um time e que ele não importa o momento que eles vão entrar, e eu tô vendo essa felicidade dos jogadores do Flamengo. Mas eu acho, Papa, que o Pedro eleva muito o nível de gol do Flamengo, porque ele é o melhor finalizador do Flamengo. Eu também. Não tem discussão. 72 minutos, posicionamento, 72 minutos em campo. De novo, cravou, cara, é impressionante. Não, eu contei, ele ficou 72 minutos em campo contra o Internacional, somando o jogo de domingo e o jogo de ontem. 3 gols. Não, os dois do primeiro jogo. 3 gols. Somando com o de ontem. 3 gols em 72 minutos. É surreal. Ele tem pouco tempo em campo. Eu não tô falando mal dele, não. Eu estou dizendo só que é muito bom que ele... ver a felicidade dele mesmo entrando no final do jogo. Mas a Raíza tá questionando essa coisa dele continuar entrando no fim do jogo. Acho que é isso, né? Da pouca minutagem. Eu acho que o Bruno Henrique ontem participou bem do jogo, tá? Teve 15 minutos e jogou muito ontem. Fala, Raíza, deixa a Raíza
concluir. Não, taticamente, o Bruno Henrique jogou muito bem ontem, taticamente também. Eu acho que a questão do Pedro é que ele é o melhor finalizador que o Flamengo tem. E quando ele tá em campo, ele eleva muito o nível de finalização do Flamengo. Se a gente pegar, né, a gente estava discutindo recentemente, o Flamengo só ganha de um gol, não faz mais gols. Se a gente pegar os jogos, né, que o Pedro teve mais minutagem, o Flamengo fez mais gols. O Flamengo olhou a Juventude com o Pedro em campo, o Flamengo olhou o Corinthians com o Pedro em campo, o Flamengo fez 2 gols no Internacional no domingo com o Pedro em campo. Ontem o Flamengo fez um gol, depois fez o outro gol com o Pedro. Então, assim, a finalização dele é um diferencial para esse time do Flamengo, né? Que tem jogadores muito bons taticamente, como o Luiz Araújo, como o Gonzalo Plata, o próprio Bruno Henrique ontem fez uma partida tática muito boa, mas assim, nível de finalização, né? A finalização do Pedro, ela é muito acima da média. Quem vem finalizando muito bem também é o Arrascaeta, pisando na área e fazendo diferença. Se a gente pegar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o Pedro tem 7 gols já. Jogando pouco. Jogando quase nada. Eu tô de acordo com você, assim, eu não consigo. Respeito muito a decisão do Felipe Luiz e ele é inquestionável. Felipe Luiz, com os resultados que ele tem, com o que o Flamengo tá jogando, ele é quase inquestionável. Mas a gente tá só levantando aqui uma bola e eu concordo com a Raíssa. Eu não consigo me convencer de que seja melhor deixar o Pedro fora do que dentro. Que é importante tá funcionando. Você concorda que é importante perceber que, independente se entra no fim, se ele. Mas eu acho que o Flamengo estaria vencendo com mais facilidade. Sim, com mas mais o clima, gols, mas você concorda que o clima mudou? Que não tem. Isso sim, tá resolvido. Não tem egoísmo, é todo mundo feliz, é todo mundo alegre. Cara, o clima no Flamengo, a energia do Flamengo hoje, cara, eu falo isso porque eu tava ali na zona mista. Eu percebi isso também. Os jogadores passando, falando com a imprensa. Eu percebi. Aí o jogador vem e pergunta pra mim, pra gente, onde é que eu saio aqui e tal. Você vê que é um clima, tipo assim, é um clima amistoso. Então, cara, se teve momentos. A gente teve momentos aquela época de vazamento, com uma crise, vamos dizer assim, Aí o Pedro fez aquele gol, deu recado depois, resolveu. O Felipe e o Pedro foram muito maduros para resolver a questão. Um momento maravilhoso. Eu acho que eles foram muito maduros. Não quer dizer que eles estão muito próximos, e isso não interessa. O próprio Felipe Luiz falou uma vez na entrevista coletiva, né, que ele tem que ser profissional. Ele profissional e o Pedro profissional. Eu acho que o Felipe não ficou de birra com o Pedro, apesar de eu achar que o Pedro tem que jogar mais minutos, né? Ele vem colocando o Pedro, vem tentando, né, encaixar o Pedro ali, e o Pedro também dando resposta dentro de campo, fazendo os gols. O Flamengo é time europeu? O Flamengo é time europeu? Vai lá, o Garoni quer comentar também da tática, né, o Garoni? Não, eu ia só trazer um dado aqui em cima do que a Raíssa falou. Eu fui puxar os dados aqui. Tem 7 jogadores no Brasileiro que tem 7 gols ou mais. Caio Jorge disparado na artilharia com 14 gols, né? A maior taxa de conversão, que seria o percentual de chute, né, que se transforma em gol, é do Arrascaeta, 28,5%. O segundo é o Pedro, com 28%. Depois vem o Renato Kaiser com 25%. O Caio Jorge, por exemplo, é 22%. O Verratti, 18,5%. Então, assim, basicamente, a cada 4 chutes do Arrascaeta ou do Pedro, até um pouquinho menos do que isso, mas não tem 3 chutes, 0,7, né? Ninguém chuta 3,7 vezes. É a média. Mas, em média, a cada 4 chutes do Pedro ou do Arrascaeta é um gol. Então, você vê a capacidade que esses dois jogadores têm de transformar as oportunidades em gol. O Arrascaeta nem sempre está em campo, o Pedro nem sempre está em campo. Mas, quando estão, é isso aí. Um gol do Arrascaeta e um gol do Pedro ontem. Fala, Papa. Não, então, eu ia perguntar para vocês. O Rica Perrone hoje, ele levantou um comentário muito legal, assim, uma bola aí bem interessante, sobre o Flamengo tá dando um exemplo pro futebol sul-americano inteiro, brasileiro e tal, apostando num time com estilo europeu, um time europeu aqui. O Flamengo fazendo um caminho inverso, tentando montar um time com jogadores europeus, tentando montar um time europeu aqui. Eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham disso? Papa, assim, é real, né? Isso aí é real, mas isso aí só dá pra fazer com muito dinheiro, né? O Flamengo tá fazendo, tá contratando com competência, tá tendo à frente do trabalho um técnico competente. Isso tudo aí dá pra constatar, porque você pode ter muito dinheiro e não saber gastar, não ter um cara competente para dirigir o time e tal. Tudo é real, mas só dá pra fazer. Isso não é um exemplo, você fala, todo mundo deveria seguir. Bom, tem que ter grana pra seguir esse exemplo. Você ir buscar jogador bom na Europa, né, que não seja jogador que esteja encostado em 3ª divisão do Chipre, você tem que ter dinheiro, né? O Flamengo tá trazendo jogador. Falando aqui, refugo da Europa, para de passar vergonha,
papo. Não é refugo. Não. Né? Não é refugo. É jogador Atlético de Madrid, é jogador que tá em time bom na Europa, né? Pode não 30 ser. anos, Não é 25, primeiríssima 25 prateleira. anos, vai ser convocado para a seleção brasileira. Claro que o jogador de primeiríssima prateleira na Europa não vai vir Como é que é o nome aqui dele, hein? Mas, Refugo da De uma Europa. certa Caio forma, Fonte é Refugo da Europa. mas os outros só podem contratar refugo. É disso que eu tô falando. Os outros, né? Quem não tem o dinheiro do Flamengo só pode contratar refugo. Fala, Garoni. Não, Pedro, Gerson e Gabigol, por exemplo, lá atrás você já tinha esse perfil, né, de jogadores que estavam batendo na Europa e voltando. Assim. Mas era jogador brasileiro, né? Que bateu lá, não deu certo e voltou. Agora o Flamengo mudou o patamar, tá trazendo jogador estrangeiro em time de primeira ou segunda prateleira da Europa. É jogador diferente, de Copa né? do Mundo 2018. E com menos de 30 anos. O Saúl jogou demais ontem. O Saúl acabou com o jogo ontem. Acabou com o jogador. Eu não sei se o E comentário foi jogador do Rica, da Copa por exemplo, de foi 2018. nessa linha. Eu acho que ele vai mais até na ideia de Danilo, talvez, Alexandre, essa turma. Eu acho que pega um pouquinho mais do que o Saúl. Assim, eu acho que Eu achei que falar de montar um time de nível europeu. O Saúl tava livre no mercado, gente. Mas só com dinheiro. Qualquer outro clube poderia ter tentado o Saúl. Ele tava livre no mercado. Ele tava nem livre era o pro nome, 7º assim. colocado da Turquia. Exatamente, não é caramba, um nome. Bem, mas também por exemplo, refugo não, né? vamos falar assim, não, refugo não. Vamos usar o exemplo, por exemplo, do Depay, né? O Corinthians contratou pagando absurdo. Não sei nem se vai conseguir pagar o contrato dele todo, mas esse é o ponto. E a gente falou aqui algumas vezes, o Arias foi jogar na Inglaterra com um salário menor do que ele ganha no Fluminense. Então o Arias não foi pela questão financeira, ele foi porque era um projeto dele, um desejo dele, familiar e etc. Então assim, o futebol brasileiro hoje tá com dinheiro. Aí tem a diferença do time que se organiza melhor, o time que não organiza, tem a questões das SAFs, que tem fatura das mais. O Flamengo fatura mais que os outros. O Flamengo fatura muito mais que os outros. O Flamengo está estruturado e consegue, além do dinheiro, e a folha salarial do Flamengo aumentou muito, tá? Com essas contratações que o Flamengo trouxe, a folha aumentou muito. Mas o Flamengo pode pagar essa folha. E aí tem outros clubes que não podem. Então, o Saúl, por exemplo, estava indo para a Turquia, ia ganhar um salário muito bom lá. Mas ele veio, o Flamengo chegou e ele preferiu vir para o Flamengo, projeto aqui, para brigar por títulos, para ser campeão, enfim. Eu não gosto muito desse negócio de time europeu, não. Eu acho que a gente está no Brasil, a gente ficou muito fissurado nessa questão de jogar como europeu e perder um pouco da nossa essência. Eu acho que a gente tem que sempre se espelhar no nosso futebol, na nossa essência, buscar coisas boas que tem lá, que é a questão da estrutura, calendário, né, o trato com a galera mais jovem, porque eles pegam os jovens aqui, os mais velhos eles vão despachando, pegam os jovens aqui e a gente não consegue montar para esses jovens jogadores um plano de carreira que com 23, 24 anos eles consigam continuar aqui, crescer dentro do clube. Muitos clubes pagam salários altíssimos para jogadores de 33, 34 anos e para manter esses medalhões, tá? Não tô falando que é o caso do Flamengo, que o Flamengo tá muito bem nesse sentido, vende jogadores jovens para manter medalhão e os jovens estão indo para lá e acabam se destacando, se desenvolvendo lá. Mas por quê? Porque a nossa parte aqui de desenvolver esses garotos na transição do sub-20 pro profissional é muito ruim. Eu acho que nisso a gente tem que melhorar. Agora, eu não gosto muito dessa coisa de time europeu. Tem gol, hein? Jogar como o Brasil. Tem gol, hein? Já? Dali, Flamengo, o vídeo é isso aí e o tiro saiu pela culatra. O Internacional, como o Papa tava lá e falou, a intenção, isso é o que ele tá dizendo, eu não sei, que essa chuva de papel picado era para atrapalhar aquela principal parte, aquela jogada, aquele estilo do Flamengo de jogar atrás, chamar o adversário para a área ali e começar a tocar e sair, abrindo espaço. Mas só que não deu certo, porque parou 20 minutos, criou um clima que era positivo, virou negativo pro time Internacional, mas cara, ele não encontrou a bola, o Internacional não encontrou a bola, o Flamengo foi superior e era tudo que a gente precisava para ganhar e se classificar. Passou o melhor. Alguém tem dúvida? Não, né? Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, vamos interagir. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.